Oi gente, eu sou Juliana Mendes, a mãe de 7. Isso mesmo, eu tenho 7 filhos e estou aqui no canal do YouTube para trocar um monte de informações com vocês. Hoje eu vou falar sobre a maternidade. O que mudou na maternidade nesses últimos 22 anos? 94 foi quando eu engravidei do meu primeiro filho até agora 2016. É isso mesmo, 22 anos de maternidade. O que eu acho que mudou principalmente foi a quantidade de informações que nós temos à disposição hoje. Nós temos hoje o que antigamente a gente tinha que ir muito em consultório para buscar informações sobre alimentação, sobre amamentação, sobre tudo, você hoje tem muito disponível. No Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente hoje tem muita informação. E isso podia facilitar e facilita muito a vida da gente, mas eu acho que gerou também uma tirania em torno da maternidade, uma noção de perfeição, porque se divulga também as informações, mas se divulga também uma quantidade de ideias de uma maternidade perfeita, de uma maternidade que não existe, de uma maternidade sem problemas, né? Então, para mim, vamos falar um pouco da maternidade de 1994, foi quando o Pedro Henrique nasceu, que está com 22, vai fazer 22 anos agora. Eu tinha uma maternidade sem muita informação à disposição, com essa quantidade de informação à disposição, mas com mães eu diria, mais calmas, entrando no mercado de trabalho, contando com ajuda, com vó, com vizinho, com amigo e tal. E, na minha opinião, hoje nós temos uma maternidade um pouco mais tirana, né? Então, o que eu acho que a gente tem que acontecer hoje é o seguinte, pegar esse amor que invade a gente quando a gente tem um filho, sabe? E olhar para as mães que estão ao nosso redor com o mesmo amor, com menos julgamento, sabe? Porque a gente hoje tem, sabe aquela coisa de não pode isso, não pode aquilo, a gente não pode chorar, não pode surtar, não pode glúten, não pode lactose, hoje não pode mais nada, né? E isso virou uma loucura. Então, na minha opinião, uma das coisas que mais mudou é isso. Uma coisa que mudou em mim na maternidade, vamos falar agora da minha maternidade, foi o apoderamento. Sabe quando a gente escuta aquela propaganda, quando nasce um bebê, nasce uma mãe? Eu digo que é sim, que é não e que depende. Nasce sim uma mãe, você se torna-se mãe, mas depende do tanto que você se apodera desse lugar. Não sou eu que estou julgando, não é que eu estou julgando, mas a gente precisa entender que as coisas mudam, né? E tem mãe que acha que não precisa mudar, que as coisas não mudam, que eu vou ter a mesma vida de antes. Gente, a gente não vai ter mais a mesma vida de antes. E tem que estar preparada para essas mudanças, tem que estar preparada para tudo, porque muda tudo ao redor. E no começo o foco é sim o filho, né? A gente tem que olhar para ele e ver o que ele precisa, o que ele necessita, como é que as coisas estão acontecendo, amamentação, se está com cólica, se não está com cólica. Com o tempo, a gente vai voltar a olhar para a gente de novo e ter aquele lugar sagrado que eu sempre digo que é tão importante a gente ter, olhar para a gente. Mas no começo, a gente tem aquela coisa do bebê, né? De se apoderar de ser o cuidador, o bom cuidador daquele bebê. Então, quando eu tive Pedro com 18 anos, para mim foi uma coisa muito natural. Talvez por ter uma mãe extremamente materna. Sabe aquela coisa assim de que quem é que dava banho em todos os bebês até cair o umbigo de todas as famílias, de todos os amigos que estão ao redor? A minha mãe. Era a minha mãe quem ia dar o banho em todos os bebês, porque tinha aquela história do umbigo. Isso eu estou falando em 1994, né? Então, teve uma época que não podia molhar, que podia. Hoje a gente é tranquilo demais. Mas muitas mães tinham receio, e quem fazia isso era minha mãe. Então eu cresci com uma mãe muito forte. Então a maternidade sempre foi uma coisa que rondou a minha casa, a minha vida, a minha família. Então quando o Pedro nasceu com 18 anos, eu tinha 18 anos de idade, engraçado, a sensação que eu tinha é que eu sabia o que fazer. Né? Não tinha aquele desespero de mãe de primeira viagem. Talvez pela idade, né? Você com 18 anos, talvez não tem desespero de nada, tudo é muito, né? Deixar comigo, deixar que eu faço. Mas foi muito natural. Óbvio que teve momentos que eu não sabia, tal, eu tive apoio, mas de uma maneira geral foi muito tranquilo. Mas eu logo não estava mais com o pai dele e me vi na faculdade, né, com 19 anos, com 20 anos, cursando faculdade e querendo curtir a vida. Então, naquele momento, o Pedro ficou muito com minha mãe, com ajuda, com tudo, né? Com o pai e tudo. Então, eu precisei passar por essa fase de 1 ano ou 2 anos, de viver uma vida que talvez eu achei que tivesse perdido, para poder ser a mãe depois que ele teve. Passei por muita culpa. Mãe e culpa, sinônimos. Mesma coisa. A gente vai ter culpa sempre de tudo, não tem jeito, né? A gente tem que... eu vi uma palestra muito interessante da Cris Guerra, e eu vou citá-la aqui. Ela fala assim, a culpa na minha casa toma um café.
Eu não convido ela para ficar. Ela vem, mas ela vai embora. E eu achei fantástica essa frase dela, que a gente tem que aprender um pouco nisso, né? Então, eu tive culpa por não ter estado tão mãe nesse momento do Pedro, mas eu precisei passar por aquela fase. E hoje eu me entendo, e eu me respeito, e eu me permito passar por isso. Ter passado por isso para ser a mãe que eu sou hoje. Outra coisa importante, voltando àquilo que eu falei, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, é que eu sempre trabalhei muito. Eu sou engenheira civil e trabalhei na empresa da família por muitos anos, né? Até 3, 4 anos atrás eu trabalhava em tempo integral. Quem me ajudava em casa? Minha mãe e a minha avó. E a minha tia, na realidade. Minha mãe e a minha tia. Né? E eu tinha algumas babás para me ajudar, como eu já falei aqui uma vez, quando as minhas filhas eram pequenas, as trigêmeas eram pequenas. E eu percebi que tinha alguma coisa errada quando elas passaram a me dizer, mas a minha avó deixa. Mas a minha tia deixa? Tipo assim, quem é você para dizer que não pode? Né? Então eu precisei me apoderar. Então eu posso falar para vocês aqui de um apoderamento da maternidade, de que nem toda mãe se apodera da maternidade de maneira imediata, porque eu fui assim. Eu não estou falando de Joana, ou de Maria, ou de quem quer que seja, eu estou falando de mim. E comigo, como eu trabalhava o dia inteiro, eu deleguei. Porque houve um momento na minha vida que eu acreditei que quando os meus filhos estavam amados, alimentados, né, eles não estavam com qualquer pessoa, eles estavam com a minha mãe o dia inteiro. Então eles estavam bem cuidados. E estavam amados, mas não eram do meu jeito, não foi com o meu cuidado, não foi da minha maneira. E aí quando eu me separei do pai dos 5, é que eu me vi divorciada com 6 filhos, e eu olhei para aquilo, a minha avó que é assim, mas a minha tia disse que é assim. E eu falei assim, não, eu preciso voltar a ter esse meu espaço, eu preciso me apoderar dessa maternidade. Agora sim vai nascer uma mãe de verdade para eles. Né? Então, quando eu falo para vocês sempre, tenham ajuda, contem com ajuda, eu conto com ajuda até hoje, mas eu sou a mãe deles. Né? Eu precisei me apoderar disso novamente, eu precisei tomar aquele lugar. Então, nesses 22 anos de maternidade, eu fui várias mães. Né? Eu tive a mãe que encarou de maneira muito natural, mas que precisou viver um pouco. Eu tive a mãe que estava ali presente, porque eu nunca fui ausente. Eu nunca tive babá para dormir na minha casa. Eu fiz chantal em meus filhos até fazerem 1 ano, em todos eles, todos os dias da vida deles, até completar 1 ano. E eu vou falar aqui um dia, fazer um vídeo sobre rotina do sono, como é que eu fiz para que meus filhos dormissem sempre no mesmo horário e determinei isso para eles. Era eu quem fazia a chantala. Final de semana eu raramente tinha babá, não sei quando precisou pela segurança deles, porque eram muitos meninos. Mas, de certa maneira, eu deleguei, eu deixei que minha mãe tomasse as decisões, quem estava lá cuidando deles tomasse as decisões, porque talvez eu tivesse duvidado de mim. Talvez eu achei que eu não estava pronta para decidir, não tinha o direito, por não estar lá o tempo inteiro, de decidir algumas coisas. Né? Então eu precisei, em determinado momento, que eu percebi que eu precisava me apoderar da maternidade de novo, que eu precisava tomar esse meu lugar. Foi difícil, né? Foi importante, e hoje eu sou a referência deles. A principal referência dos meus 7 filhos sou eu sou a mãe. Então, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Mas aquela mãe precisa se apoderar daquele papel. Precisa saber que precisa determinar. Mesmo que ela trabalhe o dia inteiro. Trabalha o dia inteiro, mas a mãe ou a avó, ou quem quer que está lá ajudando, precisa entender que a mãe é você. E você precisa se pôr nesse papel. Eu já falei aqui uma vez, já falei no Instagram várias vezes, a criança ela não aprende e ela não entende com o que você fala, muito menos com o que você faz. A criança sente o que você sente. É daqui, ó, é daqui. Ela sabe, ela sente. Então, se você tá ali, mas não tá sentindo aquela maternidade de maneira plena, ela vai sentir. E aí é o que a avó quer, principalmente se for para poder, né, aquele doce que você não quer deixar e a avó deixou, se é aquela coisa, quer ir para casa da minha avó, porque se deixar eles mudavam para casa da minha mãe. Hoje até. Porque na casa da avó pode tudo, papel de vó. O meu papel é das regras, determinar a rotina e às vezes isso é meio chato. E aí eles querem fugir para a casa da avó. Vale a pena, de vez em quando, realmente passear na casa da avó. Que recordações maravilhosas você não tem de vó, não é? De casa de vó. Eu tenho. Então, o que eu quero falar para vocês sobre maternidade nos últimos anos são 2 coisas assim para finalizar. Primeiro, cuidado com o excesso de exigência. Somos exigentes e nos exigimos muito. Menos. A gente tem que ser a mãe real. Qual é a mãe real? Qual é a mãe que ele tem? A minha mãe é aquela que trabalha o dia inteiro, que está aqui comigo só durante a noite. É essa mãe com quem ele vai ter que lidar o resto da vida.
Então não vamos idealizar, não vamos sonhar. Até porque idealização, a gente não quer filho idealizado, a gente quer filho realizado. Então a gente vai ser real. Qual é a mãe que ele tem? É a mãe que tem dúvida, é a mãe que tem angústia, é a mãe que chora, é a mãe que não está afim, é a mãe que quer férias de filho, é a mãe que vai fazer. Também tem isso. Você tem que ter esse lado que você às vezes não tem vontade, mas tem que ter também o lado que você vai fazer. Porque a gente pode estar cansada, morta, com TPM, morrendo de cólica, mas a gente vai ter que alimentar o nosso filho e a gente vai fazer apesar de tudo. A gente vai resolver apesar de tudo, porque nós somos mães. Essa é a grande beleza da maternidade, essa força que a gente tem de, apesar de tudo e contra todos, a gente faz por eles. Não é? Então, eu queria passar muito essa ideia do apoderamento da maternidade, sabe? Você pode ficar o dia inteiro fora, mas deixa claro para o seu filho que a mãe dele é você e assuma esse papel. Tenha força para dizer não, olha mãe, você está aqui, você está me ajudando, mas não vai dar esse chocolate para ele hoje. Amanhã você dá, mas hoje eu decido que não. Né? Isso, claro, gente, escolha uma batalha. Né? Você também não vai brigar por tudo, sua mãe está ali, está disposta, ou a babá, ou quem quer que seja, está ali cuidando do seu filho. Não vai criar guerra por tudo, escolha a batalha pela qual você vai lutar. Aquilo que é importante para você, aquela regra que você vai colocar e que seu filho vai sentir que é real. Já falei disso aqui uma vez, lembra? Então, é isso que a gente quer que é importante. Então vamos ser menos exigentes, não vamos exigir a perfeição, porque isso não existe, né? E vamos se apoderar da maternidade. Vamos determinar que a mãe é você. E é essa. Eu sou Juliana Mendes, sou a mãe de 7, já fui mãe de tudo que é jeito, de tudo que é idade, né? Tenho filho de tudo que é idade, não sei tudo, não estou aqui para dizer que eu sei tudo, mas eu estou aqui disposta a passar a minha experiência para vocês, aquilo que eu aprendo todos os dias, e essa é a minha ideia aqui do canal. Então eu espero vocês, espero sugestões de próximos temas, o que vocês querem saber, que dúvida que vocês têm, no que é que eu posso ajudar vocês. Passem pra gente, critiquem, compartilhem, curtam e até a próxima.